E se der tempo, falarei um pouquinho de numeral hoje também. Mas assim, de forma bem sucinta, bem leve, porque aqui tem pouquinha coisa sobre numeral, tá? Vem falando assim de forma bem objetiva, mas aí eu gostaria de ver melhor com vocês. Eu vou ensinar como se escreve os numerais ordinais, né? Nós vamos ver aquela tabela com todos os numerais, que aqui no livro não tem. Então, pessoal, creio eu que até semana que vem, ou de repente, pode ser que eu utilize um dia lá do terceiro bimestre para fechar esse conteúdo aí, tá? Bom dia. Então, bom dia, meu amor, tudo bem? Sim. Então, nós vamos começar corrigindo umas páginas aí que estão pendentes, que nós vimos na aula de redação, e aí depois nós iremos seguindo. Confirmem para mim se a página 70 falta ser corrigida. 70, módulo 2. Eu passei para casa. Passei no dia 20/7. Alguém confirma aí para mim? Confirmar se a página 70 está feita? Na verdade, feita, eu acredito que deve estar, porque eu passei para casa. Mas eu queria saber se eu já corrigi. Corrigiu. Corrigi, Samuel? Ah, tá. Não, a 70 nem precisa ver, pessoal. Acabei de ver aqui, ó. Eu sempre coloco a data e o dia que eu passo a matéria na 61 e na 62. Aí eu coloquei um ok aqui do lado. A 70 já foi. A página da 71 até a 73, nós iremos ver na aula de redação, que é tipos de discurso, tá? Então, essa página aqui eu vou pular hoje. Aí vem numeral, né? Que se der tempo, vou falar hoje também de forma bem objetiva. Depois de numeral, vem relato de viagem, que nós também lemos. Agora vamos ver o que eu já corrigi aí de relato. Ó, para vocês, confirmem aí para mim. A página 81 eu passei para casa e a 82 também. Na 62 eu já corrigi, mas na 61 eu ainda não dei o ok aqui não. Bom dia, Bom professor. dia, meu amor, tudo bem? Confirmem aí para mim. Então falta a 81 e a 82 para corrigir? Tudo bom. Oi? Tudo bom. Que bom. Vamos lá, pessoal. Preciso aí da confirmação de vocês. Paulo Vitor, meu Na minha ajudante? página 81 e 82 está em branco. Pois é, mas era para fazer, porque eu passei para casa. Pegando aqui o livro. Vocês não estão fazendo o dever de casa. Eu Branco fiz. não, tia. É verdade. É Fez, que você Breno? não corrigiu ainda. Então, olha só. Então, vamos corrigir a 81 e a 82. E aí a gente vai dando sequência. Vai vendo aí o que dá para fazer hoje, o que dá para terminar hoje. De repente, a gente até consegue fechar o módulo hoje. Já pensou? Vamos lá. Aí ficaria bom. Pois é. Mas tem uma matéria aqui que já vai ser na sexta-feira, né? Como eu falei, tipos de discurso, que é redação. Eu vou aplicar em redação. Na quinta, né? Na quinta, a sexta da 62. E eu creio, pessoal, eu creio que eu não vou nem precisar de uma aula do terceiro bimestre, não. Creio que no início da semana que vem a gente consegue fechar esse módulo 2, tá?
Então, vamos lá, pessoal. Página 81. Número 2 está assim, sobre aquele texto que nós lemos na aula de redação, relato de viagem. Quando a autora relata que leu pela primeira vez o livro escrito pelo pai. E aí? Vamos, pessoal, isso foi tarefa de casa. Quem não fez, pelo menos volta lá no texto, procura, participa, né? Vocês já eram para estar com a resposta na ponta da língua, porque foi para casa. Tá aqui, ó. Passei no dia 23/7. Pode. Estava na quarta série. Eli numa dessas viagens de 4 horas, indo de Paraty para São Paulo. Muito bem, Isaac. Certinha a sua resposta. Então, hoje eu vou fazer como na 62. Como o pessoal não tem feito o dever de casa, fica só esperando resposta, e aí não vale, né? Porque parece então que eu estou dando aula para mim mesma. Eu não vou colocar as respostas no chat, tá? Eu vou esperar vocês falarem a resposta, vou confirmar se está certo, se está errada, e aí nós vamos pulando os números, porque tem gente que não está fazendo dever de casa, está só se conectando e aguardando a resposta. Então, página 81, pessoal, número 2, o Isaac respondeu, tá? Quando a autora relata que leu a primeira vez o livro escrito pelo pai, quando estava na quarta série, durante uma viagem de 4 horas, de Paraty a São Paulo. Tá? Tá lá no texto. Tá. Tia, se eu demorar um pouquinho é porque eu tô fazendo ponta. Tá fazendo o quê? Tô fazendo ponta. Conta, que conta? Ponta. Com P. Ah, Ponta. tá. Vamos para o número 3, então. Releia o trecho a seguir. Na primeira vez que li direito, era começo do ensino médio. O que a autora do relato quis dizer ao empregar a palavra em destaque? O que ela quis dizer quando ela diz na primeira vez que li direito? E aí? Da primeira vez que ela realmente leu. Pra ler, certo? Fala rapidinho, um de cada vez. Quem começou a tia, falar? Fala. Eu. Ela quis dizer, tipo assim, que quando ela foi ter interesse do livro, foi ter interesse de ler, só foi no ensino médio. Na verdade, Estava na quarta série. ela já havia lido na quarta série. Mas ela diz aí que a primeira vez que ela leu direito foi no ensino médio. Então, o que ela quis dizer com essa palavra direito? Ah, tá, entendi, que ela leu tudo. Que ela leu com mais atenção, que ela leu com mais cuidado, né? De repente, a primeira vez, ela só passou os olhos, né? Quando ela estava lá na quarta série. Leu, mas não leu com aquela atenção. E aí, Tipo já assim, no ensino aquela médio... historinha que você fala que lê, mas só para esses desenhos. Isso. Agora... Prestou atenção, né? E aí, quando ela estava no ensino médio, que ela realmente parou para ler direito, com atenção, prestando atenção nos detalhes. Fala isso. Né? Então, quem mais tinha falado aí? Foi Breno Santana, Samuel. Fala a sua resposta, Breno. Fala, Breno. Uhum. Eu botei assim, o que a autora relata aqui, pegar a palavra em destaque. Eu botei assim. Ela quis dizer que ela teve mais atenção e cuidado ao ler o livro. Isso, certo. Samuel. E a autora teve mais atenção, mais interesse em ler o livro quando estava no ensino médio. Mais interesse, isso aí, certinho. Quer falar, Breno Lima? Hã? Quer falar a sua resposta? Sim. Pode falar. Ela quis dizer que quis ler o livro melhor e direito e com mais atenção. Muito bem. Então, agora vamos passar para o número 4. A número 4 é bem fácil.
De acordo com o texto, qual foi o destino da viagem da autora? Ela estava indo Namíbia. para onde? Namíbia. Namíbia. Namíbia, né? Que fica na África. Sim, um país que se localiza no Nordeste africano. Isso aí. Número 5. Com quem ela fez essa viagem? Com as suas Com a duas família irmãs, dela. com a sua família. Com a família dela, né? Foi o pai, a Sim. mãe, as mães. Então, com a família. Estão acompanhando, pessoal? As Sim. respostas são pequenininhas. Né? Sim. Então, vamos lá. Número 6. Essa é de marcar. Complete a frase a seguir, segundo as informações do texto. A paisagem vista frequentemente pela autora do relato durante sua viagem é formada por... Lá tem uma foto. Desertos com Com muitas formas, cores e tons de areia. Muito bem. Desertos. Reparem lá na foto que eles param em um lugar, né? E aí tem a imagem do carro, deles fora do carro, de onde está fotografando. Ali não tem nada, é um deserto, pessoal. Então, um deserto com muitas formas, cores e tons de areia. Realmente tem esse tom de areia na imagem, na foto. Então, vocês vão marcar no número 6 a opção do meio. Ainda no número 6, há uma pergunta. Com qual local ela compara essa paisagem? Essa paisagem de deserto, de tons de areia, ela compara com o quê? Egito. Egito. Não. Voltem lá no Arte. texto. Tá bom. Namíbia? Não. Não, ela tá na Namíbia. Ela compara essa paisagem a que outro local, a que outro lugar? Tem lá. Parque. O safari Hã? Clube Antártica, mas o que ela diz? Tem um negócio que ela diz lá. Ó, pessoal. Essa eu não fiz, essa questão. Fala, Paulo Vitor. Não, eu tô falando que Ela essa compara com a questão... Antártica e ela acrescenta uma informação sobre isso. Quem já achou lá no texto? Achei. Filtro laranja. Tava assim, Filtro laranja. onde está vendo a Antártica. Com filtro laranja e bem Filtro quente. laranja Falando de e ponto, bem calma aí, quente. calma aí. De vez em quando cruzava a estrada um antílope. Sim. Um antílope. Isso aí. Então é Eu com a achei. Antártica, mas com um filtro laranja mais quente, tá? Essa é a resposta. Repete, por Com favor. Antártica, mas com um filtro laranja e mais quente. É isso que ela diz lá no texto. Posso passar para o número 7? Pode. Pode. Como o texto foi organizado? Com a apresentação dos fatos em sequência ou sem seguir uma ordem? Foi em sequência. Em sequência. Sequência. Inclusive, quando eu falei de relato de viagem, né, eu falei que os fatos eram apresentados numa ordem, numa sequência, de acordo conforme eles aconteceram, né? Então, eles narraram desde a ida até o que eles fizeram lá, a volta, enfim. Então, foi em sequência, conforme os fatos ocorreram, tá? Então, é isso, vocês só vão colocar isso. Em sequência, seguindo a ordem que os fatos ocorreram. Eu achei que seria uma resposta maior. Não. Eu também. Reparem Eram que duas boa linhas. aí, ó. É só para responder uma coisa ou outra. Com a apresentação dos fatos em sequência ou sem seguir uma ordem. É só isso que vocês vão responder. Não colocar com os fatos em sequência. Com a apresentação dos fatos em sequência. Ô, tia, agora eu fico assim, Oi. tipo assim, o mundo é muito incrível, porque tem regiões que tipo assim,
o solo é de várias cores. Aí na Antártica é branco, na África é marrom. Aí tem lugares que é tudo misturado. Verdade. Mas Número 8, pessoal. Qual é a importância da utilização de imagens em textos como esse? Resume os fatos das imagens chamarem a atenção. Lá no texto das irmãs, elas relatam a viagem que fizeram e acrescentam uma foto ao texto. Qual a importância da foto num texto desse? Explicar o Elas texto. foram. As pessoas são mais estimuladas pelo visual e recebem a forma de Ajuda o leitor mensagens de forma rápida. Da... Mostrar ao leitor o lugar que elas foram. isso, ajudar o leitor a compreender melhor, né, através da foto, como é esse lugar, né? Como é esse lugar descrito? Uma foto eu acho que ajuda bastante, né? Sim. sim, Então vocês podem colocar que as imagens ilustram ou então ajudam o leitor a compreender melhor o lugar que está sendo descrito. ô tia, eu acho que isso aí também até ajuda a perceber se é um narrador observador, um narrador terceira pessoa. Sim, o relato de viagem fica claro, né, que o narrador é personagem porque é ele mesmo contando sobre suas experiências. Professora, Oi. você pode repetir, por favor? Oi, não entendi. Pode repetir, por favor? Só um minutinho. Vocês vão dizer aí, pessoal, eu quero que vocês escrevam com as palavras de vocês sobre as imagens num relato de viagem. As imagens, por que elas são importantes num relato? Ô tia, eu coloquei assim, para saber as características daquele local. Para ajudar o leitor a entender as características do local. Sim, para ajudar nós, leitores, a compreendermos melhor qual é o lugar, o que tem nesse lugar, né? Então, ajuda na descrição. Então, acertei, né? Sim. Então, a página 81 já foi. A 82 também. Professora, botei mostrar ao leitor onde elas foram, tá certo? Sim. Ajuda a ilustrar melhor, né? Agora vamos para a página 82, pessoal. Qual é o público-alvo desse texto? Esse Tipo texto assim, tia, faixa etária de idade, tipo assim, esse adulto, criança. relato de viagem, ele é escrito para crianças, para adultos, para adolescentes ou para o público em geral? Para o público em geral. Em geral. Público em geral, né? Sim. Sim. Agora vamos ao número 10. Ao longo do relato, a autora utiliza diversos adjetivos para caracterizar os lugares por onde ela passa e as pessoas que encontra. É um ponto muito interessante aqui, pessoal. Quando escrevemos um relato de viagem, a utilização dos adjetivos é muito importante, porque eles ajudam a caracterizar Caracterizar aquele local. as pessoas, e isso faz com que os leitores compreendam melhor aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo descrito. Então, vocês vão reparar que nos relatos há bastante utilização dos adjetivos, tá? E aí, na letra A, assim, como ela descreve a cidade onde passou os melhores dias da viagem? O que ela diz sobre essa cidade?
E aí, pessoal? Quando ela descreve essa cidade, ela cita aí 2 adjetivos. Vamos voltar lá no texto. Ninguém achou, pessoal? Ninguém fez essa? Tia, calma aí, rapidinho. Aqui no texto tem umas siglas I, A e T. O que significa? Iate. Aonde? Isso, iate. Eu li iate, iete. Mas vamos lá, pessoal. Vamos à pergunta. Como é que elas descrevem esse lugar? Aqui eu já achei, hein? Tá na página 79. Numa cidade pequena, Numa parada no cidade- tempo e com vento assustador. Muito bem, Breno. Isso aí. Tá lá na página Ele 70, falou na hora que eu falar. no penúltimo parágrafo. Ela diz assim, ó. No fim dos 21 dias de viagem, os melhores foram numa cidade pequena, pequena é um adjetivo, parada no tempo e com vento assustador. Assustador é outro adjetivo que está caracterizando o vento. Então, vocês podem colocar toda essa parte aí que o Breno falou. Uma pequena cidade parada no tempo e com um vento assustador. Está no penúltimo parágrafo da página 79. Professora, Oi. essa parada no tempo, no caso, quis dizer que a cidade, que as pessoas, tipo assim, já estavam na tecnologia e a cidade era bem antiga? Pode ser. Uma cidade pacata, né? Calma, sem Faroeste. muito recurso, sem tecnologia. Sim. Eu já fui num local, tia, que era muito ruim para pegar sinal de internet. Imagina como que eu fiquei. É, imagino. Vamos à Onde letra foi B, assinar um pessoal. vídeo pra pegar a internet? Saquarema. Eu fiquei. Ah, não, eu tinha dado de novo, esqueci. Saquarema é Vamos lá, ó. para ter internet. Não tem que ser. Como eram as pessoas dessa cidade? Qual? Pessoal? Eu não encontrei. Hã? Eu não encontrei. Tem lá também a descrição das pessoas. Vamos ver quem vai achar primeiro. Achei, tia. Tá ali. Fala. Caramba, numa mesa. Hã? Agora me perdi. Mas estava falando alguma coisa numa Numa mesa. mesa ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotados falando sobre outro. Sobre uma. Mas vocês não precisam colocar isso numa mesa, vocês só vão falar sobre as pessoas. Como eram as pessoas? Cabelos e barbas desbotados. Cabelos e barbas desbotadas. Então eram idosos, né? Sim. Pessoas idosas, pois eram senhores de cabelos brancos e barbas desbotadas, não é isso que diz lá no texto? Sim. Aham. Sim. Vocês vão colocar assim: idosas, as pessoas eram idosas. Vírgula. Tá com um cafezinho aqui. Pois eram. Pessoal, página 82. Pois eram senhores de cabelos brancos e barbas desbotadas. Esse foi qual número? Vocês não estão acompanhando, Letra não? B do 10. Eu tô. Letra Letra B B do número 10. Quem está acompanhando sabe o número. Número 10, letra B. Letra B. Escreveram? Sim. Então vamos para o número 11.
Releia o seguinte trecho. Lê para mim, Paulo Vitor. Tá bom. Quem, quem sabe? Quem sabe aos 60 anos eu também. Eu também não tenho uma luderia de onde meu mini barco partiu. Muito bem. Letra A. Qual é a pessoa do discurso utilizada nesse trecho? Esse Tamara? trecho está em primeira pessoa, está em terceira pessoa? Primeira pessoa. Primeira pessoa. Tá em primeira pessoa, pois ela usou o verbo eu. O verbo não, pronome. Pronome. Deixa eu falei. É o pronome eu, né? Eu também. Então, primeira pessoa do singular. Sim. E ela também usou o pronome possessivo meu. Exatamente. Além do eu, tem o pronome possessivo meu, né? Sim. Na letra B, por que é comum o uso dessa pessoa em relatos de viagem? Porque a pessoa refere a si Porque é a mesma. pessoa que fala sobre a sua própria viagem. Porque o narrador fala sobre si mesmo, sobre as suas experiências vividas numa viagem, né? Então, na letra B, porque esse gênero apresenta o relato da pessoa que viveu os fatos, ou seja, a pessoa que está contando, narrando, é ela que viveu os fatos. Por isso o uso da primeira pessoa. Vocês vão encontrar palavrinhas do tipo eu, meu, falei, viajei, adorei, né? Por quê? Porque é o próprio narrador falando sobre suas experiências. Professor, Oi. você pode repetir a letra A, por favor? Porque minha mãe me chamou e eu não consegui escutar. Letra A de qual número? 11. Primeira pessoa do singular. Só isso. Assim. Que Oi? A página 83, pessoal, nós iremos fazer agora juntos. Não foi para casa, não, tá? Nós vamos fazer agora, porque eu já passei essa página aqui para 62. E aí, para ficarmos igualzinho a 62, vamos fazer agora também. A descrição no relato. Como você viu, o texto de Tamara Klink é um relato sobre uma experiência vivida por ela em uma viagem a um país africano. Ao longo do relato, para levar o leitor a perceber os detalhes, ela faz o uso de descrições, tá? Releia um trecho do relato abaixo. Então, no trecho A, está escrito assim: ficar numa mesa, ouvindo senhores de cabelos e barbas desbotadas, falando sobre outros, uma viagem que não existe mais. Me fez acreditar que, quando cidades se transformam, animais se escondem ou se extinguem e pessoas que se veem todo dia se conhecem cada vez menos. Amizades breves, distantes e feitas numa viagem com data para acabar. São a fonte mais próxima de reencontro com uma experiência antiga. E no trecho B diz assim: meu pai se interessou pelo programa turístico e deixou que fôssemos nós 4. Eu gostei bastante da experiência, mas depois de uma semana passeando na mesma estrada, vendo os leões no mesmo lugar, sempre dormindo e bocejando, e ao lado de 30 pessoas que só viam os bichos pelo visor da câmera fotográfica, ou em casos extremos, pela discreta tela do iPad, fiquei desconfiada de que meu pai não estivesse tão errado. Então, aí nós temos 2 trechos descritivos em que o narrador descreve, contando detalhes sobre essa viagem, falando do lugar, das pessoas, dos animais.
E aí, pessoal, existem, num texto descritivo, quando a gente vai descrever, por exemplo, uma pessoa, nós usamos características físicas para descrevê-la e características psicológicas também. O que é isso? As características físicas é quando nós descrevemos a pessoa por fora, aquilo que a gente vê. Cor dos olhos, altura, cor do cabelo, se a pessoa é magra, se é gordinha, se é alta, se é baixa, enfim. Isso é uma descrição com características físicas, é aquilo que a gente vê, tá? Se é loura, se é morena, se é alto, se é baixo. E as características psicológicas é o jeito de ser da pessoa. Não é mais o que eu vejo por fora, é o jeito dela. Se é uma pessoa calma ou se é uma pessoa agitada. Quais são as preferências, os gostos dessa pessoa, tá? As manias, os defeitos, as qualidades, tudo isso diz respeito às características psicológicas, tá? E aí na letra A diz assim: os termos destacados no trecho A, que são cabelos e barbas desbotadas, se referem às características físicas, que é aquilo que a gente visualiza por fora, né? Cabelo e barbas desbotadas. Então, são características físicas. E na letra B está assim: o termo destacado no trecho B, que é desconfiada, se refere a uma característica Psicológica. Psicológica. desconfiada, é o jeito de ser de alguém, né? Sim. É uma pessoa que desconfia de tudo. Então, é uma característica psicológica. Agora vamos à letra C. Escreva outros termos ou expressões empregados nos trechos acima com função descritiva. Eu quero que vocês olhem lá no trecho A e me falem uma parte em que a narradora ela está descrevendo com detalhes a viagem, as pessoas, as amizades. Também pode ser Numa por mesa, animais. Hã? Também pode ser tipo assim, animais, característica dos animais. Sim, sim. A parte descritiva é que ela está descrevendo, dando o máximo de detalhes possíveis. Em que parte do trecho A ela está Teve uma dando parte que muitos eu achei detalhes? assim, animais se escondem ou se extinguem e extinguem. pessoas que se veem de todos conhecem cada vez menos. Sim. Amizades breves, Distantes e distantes. feitas numa viagem. Isso aí. Ela não está falando de qualquer amizade, ela está falando de amizades breves, né? Então, de animais até Distantes. amizades. Isso aí. Então, vocês podem colocar essa parte. E vamos ver agora um trecho aí da letra B, que ela também tá usando a função descritiva. Leões sempre dormindo ou bocejando, Isso. ou e as pessoas só viam o bicho pelo visor da câmera fotográfica ou, em casos extremos, pela discreta tela do iPad. Isso. Vocês podem colocar essa parte. Leões no mesmo lugar. E aí ela descreve sempre dormindo e bocejando. Quando ela diz assim, experiência antiga, ela também está descrevendo, utilizando o adjetivo antiga, né, para descrever a experiência dela. Então, para dar aqui nessas linhas aqui, eu só vou colocar uma, tá? De cada. Você pode colocar da letra A, amizades breves, distantes. E na letra B, leões sempre dormindo e bocejando.
E na letra D, como eu falei para vocês, pessoal, existe a palavra descrição e descrição. D com E e di com I. Descrição significa o ato de descrever algo. Eu vou descrever uma pessoa. Significa que eu vou dizer como ela é. Quais são as características físicas? Quais são as características psicológicas? Eu vou informar detalhes sobre alguém. A mesma coisa eu posso fazer com um lugar, descrever um lugar. Eu posso descrever uma festa em que eu fui, tá? Agora, descrição com I significa que a pessoa é uma pessoa discreta, reservada, tá? Então, em textos como o relato de viagem, a descrição tem um papel muito importante. Por que tem um papel muito importante? Porque é através dela que a gente consegue visualizar aquilo que está sendo narrado, aquilo que está sendo relatado. Né? Quando você descreve, informando detalhes, quando você é minucioso em sua descrição, você consegue passar para o outro, você consegue fazer com que o outro visualize melhor o que você está falando, o que você está relatando. Né? Dando a impressão de que ele até estava nesse local ou nesse lugar, né? Por conta da sua descrição, que é perfeita, que tem detalhes, tá? E aí na letra D tá assim: qual é a importância da descrição em um relato como o que você leu? Hein, pessoal? E tia, pode repetir? Qual é a importância da descrição em um relato como o que você leu? Importantes Para porque saber não mais sabemos, não daquela. conhecemos o lugar direito, Importante primeiramente para viajamos. E tem muita gente falando junto, um de cada vez. Fala, Breno. Qual? Aqui eu acabei de perguntar. Não, qual branco? Você, Breno, que está com o microfone ligado. Ah, tá. Importante, pois nunca visitamos o lugar. É importante saber como ele é. Mais ou menos. Fala, Paulo Vitor. Qual é a É, importância? porque quanto maior a descrição, melhor você entenderá sobre aquilo. Coloca assim: quanto melhor a descrição, o leitor terá uma Saberá mais. visão, o leitor poderá visualizar o que é relatado. Mais alguém quer falar? Então, pessoal, a descrição é importante porque permite que o leitor visualize melhor o que está sendo relatado. Então, para o leitor ter uma visão melhor do que está sendo relatado. Agora, prestem atenção, pessoal. A página 84 vai ficar para casa, tá? Nela, só há uma pergunta para responder de forma escrita, tá? Reparem aí, ó, a página 84 tem um trecho que vocês vão ler e a maioria das perguntas há um balãozinho de fala ao lado. Isso significa que é para responder oralmente, não escrevendo. Então, para escrever, vocês só vão fazer a letra B. E a última, tia, que tem no Quem caderno. fez, tá? Eu vou saber quem fez, porque tem uma palavrinha aí que acredito eu que muitos não conheçam o significado dela. E aí, na próxima aula, eu vou saber quem pesquisou, quem fez. Então, na página 84, vocês só vão fazer a letra B do número 2. Só isso. Só B a do número 2. É porque tem a letra B do número 3, porque tá falando que é para escrever no caderno. Mas aí a gente... Deixa eu ver aqui. Mas isso aqui a gente vai fazer em outro momento, que é um relato.
tá? Nessa página aí para casa, vocês só vão fazer a B do número 2, tá bem? Uhum. Aí na página 85, deixa eu ver o que vem. Tá, aqui é uma notícia. Tá, anotem aí também. A página 86 para casa. Fica igual a 62. Então, para casa. Página 84, que é só uma questão. Página 86, que para fazê-la vocês vão precisar ler a página 85, que é uma notícia, tá? Sobre o país Namíbia e o Brasil, que trabalhando juntos para preservar a vida dos animais selvagens. Então, vocês vão ler esta notícia e, a partir dela, responderão a página 86. Legal. E aí, a próxima página é falando sobre o uso da vírgula. Nós iremos fazer agora juntos, tá? A 87? Isso. Então, agora todo mundo na página 87. Todo mundo na 87. Eu gravei uma videoaula um tempo atrás falando sobre todos os sinais de pontuação. Ponto final, a vírgula, a exclamação, a interrogação. Você passou um texto pra gente. Eu vi. E aí falei sobre algumas regras do uso da vírgula, que são várias, tá? Existem muitas regras de utilização da vírgula. Porém, vocês não aprenderão todas agora no 6º ano. É por partes, tá? Então, de forma bem objetiva, qual é a função da vírgula? Para que a vírgula serve? Para dar uma pequena pausa. Pequenas pausas e organizar as ideias. Organizar o texto. Tá? Então, a vírgula ela é utilizada com essa função. Pequenas pausas e organizar as ideias de um texto. E aí, pessoal, vamos relembrar aqui alguns momentos em que devemos utilizar a vírgula. Por exemplo, eu falei em sala de aula sobre o vocativo. Não sei se vocês lembram. Que o vocativo Eu lembro. é uma palavra ou uma expressão que utilizamos para chamar, para invocar alguém. Quando eu digo assim, pessoal, desliga o microfone. O vocativo dessa frase é pessoal. Porque não é para desligar, não, Paulo. Porque foi. Eu sei, eu só afirmei que estava dando uma brincadeira. Porque foi a palavra que eu utilizei para me referir a vocês, para falar com vocês. Pessoal, então é um chamamento, é o vocativo. Quando eu digo assim, bom dia, queridos. Queridos é o vocativo, foi a palavra que eu escolhi para me referir a vocês, tá? Então, quando a gente utiliza vocativo numa frase, ele sempre deve vir acompanhado pela vírgula. É tipo assim, bom dia, vírgula. professora. Bom dia, professora. Qual é o vocativo dessa frase? Professora. Então, pessoal, eu devo sempre utilizar uma vírgula ao lado do vocativo. Seja ele no início da frase, tá? Quando ele aparece no início da frase, quando ele é a primeira palavra da frase, a vírgula vai vir ali bem ao lado. Quando ele aparece no meio da frase, aí quem lembra disso? Eu expliquei também sobre isso em sala de aula. Quando o vocativo aparece no meio da frase, aí nós temos que utilizar 2 vírgulas para isolá-lo do restante das palavras, do restante da frase. Então, a gente utiliza uma vírgula antes e uma vírgula após, deixando ele ali sozinho. Eu vi também essa videoaula e a senhora falou que iria disponibilizar o texto na plataforma. Sim, mas essa questão da vírgula com o vocativo, eu falei em sala de aula, tá? E quando o vocativo aparece no final da frase, como Paulo Vitor disse ainda agora, bom dia, professora. Professora é a última palavra da frase. Então, a vírgula vai vir antes do vocativo. Vai vir entre bom dia e professora.
tá? Então, esse é um dos casos de uso da vírgula com vocativo. A vírgula também é utilizada para separar nome de localidade, de data, por exemplo. Na carta pessoal, como eu falei também em sala de aula, quando a gente coloca lá o endereço, São Gonçalo, vírgula, 10 de 27 janeiro. de julho. Então, a gente usa uma vírgula ali para separar o local, São Gonçalo, Igual da no data. cabeçalho, na minha outra escola. Isso. Um outro caso também de uso da vírgula é para separar expressões em uma enumeração. Por exemplo, quando eu digo assim, fui ao mercado e comprei banana, maçã, laranja e pera. Olha quantos itens eu citei. Então, eu vou usar a vírgula para separar e organizar melhor essa frase. Isso que eu ia te perguntar. Então, eu vou fazer da seguinte forma. Fui ao supermercado e comprei banana, é um item, vírgula. Sim. Maçã, É um item. vírgula. Vírgula. Laranja, Outro item. porém eu falei laranja E. e pera. Eu não vou utilizar a vírgula antes do e, tá? Então, aí eu só utilizei duas vírgulas. Porque o E já tá falando que é o último já tá item. Último item. Sim. Então, eu usei aí duas vírgulas para separar. Banana, maçã, Maçã. laranja Laranja e pera. pera. Eu não vou utilizar a vírgula antes do e, tá? Então, Tá. a vírgula também serve para separar itens numa enumeração. Eu estou enumerando as coisas que eu comprei. Então, eu utilizo a vírgula para separar esses itens. Eu daria, tia, tipo assim, um exemplo de nome. Mas se a senhora falou de fruta e ajudou. De nome também pode. Fala aí um exemplo. Tipo assim, Breno, Breno, Samuel e Isaac. Aí, no caso, você vai... Breno, Samuel e Isaac, você vai usar quantas vírgulas aí? No caso, vou ter que colocar depois do Breno, entre Breno, aí depois vírgula, depois Isaac e Samuel. Você só vai usar Duas uma vírgula, vírgulas. Sim, né? só vai Uma usar só. uma. Breno, vírgula. É, Aí verdade. com E, Samuel e Isaac. É. Só vai usar a vírgula no início, porque não se utiliza a vírgula antes de E nesse caso, tá? Nesse caso. Há um outro caso aí que a gente pode sim utilizar a vírgula antes de E, mas esse caso nós não vamos estudar A agora. gente só vai aprender lá pra frente. Isso. Um outro caso em que vamos utilizar a vírgula é quando a gente quer isolar ou explicar uma palavra dentro de uma frase. Por exemplo, meu médico. Aí, por exemplo, eu vou falar o nome do médico. Ou então eu vou citar uma característica sobre esse médico. Meu médico, que é um excelente profissional, receitou tal remédio. Estou inventando aqui da minha cabeça, tá? Então, por exemplo, nessa frase, meu médico, que é um excelente profissional, me receitou tal remédio. Tem uma parte aí dentro dessa frase que eu expliquei quem é esse médico, que eu quero ressaltar, destacar quem é esse médico. E eu vou utilizar a vírgula para intercalar essa expressão. Ele é um excelente profissional. Isso aí. Meu médico, que é um excelente profissional, perdão. Quando eu digo que é um excelente profissional, eu estou explicando quem é esse médico. Então, uma eu vou característica dele. isolar. Eu uso uma vírgula antes do que e depois de profissional, tá? Nós vamos ver alguns exemplos nessa página mesmo. Então, esses são os casos que nós vamos ver agora, que eu falei assim de forma objetiva, mas nós vamos ver aqui bem explicadinho, escrito. E essas são as primeiras regras, são regras bem simples, tá? E aí, o número 1 tá assim, leia o cartão postal abaixo. Foz do Iguaçu, 10 de janeiro de 2019. Vó, essa cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza,
É mesmo uma delícia de visitar. Fiz vários passeios. Visitei as cataratas, o Parque das Aves, o Ecomuseu de Itaipu e o Vale dos Dinossauros. Abraços, Gabriel. E aí na letra A está assim, contorne as vírgulas empregadas no cartão postal. Então, onde tiver vírgula, vocês vão contornar e fazer um círculo em volta. Onde que tem vírgula aí, pessoal? No Foz do Iguaçu, vírgula, Foz do Iguaçu, vó, No vó, vírgula, essa depois de cidade, vó, vírgula, natureza, depois de natureza, depois de depois de cidade também, cataratas, natureza, depois de cataratas, cataratas e só. depois do Parque e das Aves. aves. Também tem aves. Rua dos Trevos. Então, eu vou repetir para quem não pegou. Lá do Vocês lado vão... também. Hã? Rua dos... Sei lá. Não, só essas pessoas. Vamos lá. Para quem não pegou, vírgula após Iguaçu, vocês vão circular. Depois da palavra vó, ainda na mesma linha, depois da palavra cidade. Embaixo, depois da palavra natureza. E no outro parágrafo, depois da palavra cataratas e aves, no mesmo parágrafo. Cataratas e aves. 1, 2, 3, 4, 6 vírgulas. Oi. Aquelas que estão ali do lado, tipo, depois da Elza Vasconcelos, Rua dos Trevos. Ah, Não não, vale, precisa não? não precisa não. Só mesmo aí na mensagem do cartão. Então tá. Então, 2, 3, 4, 5, 6 vírgulas. Agora, a partir do que eu acabei de falar, pessoal, vocês vão relacionar as colunas de acordo com a função das vírgulas em cada trecho indicado abaixo. Então, por exemplo, no primeiro trecho está assim: Foz do Iguaçu, vírgula, 10 de janeiro de 2019. Separar, Vocês vão relacionar qual explicação? Separar. separar O nome de da localidade e da data. Muito bem. Separar nome de localidade, ou seja, Foz do Iguaçu, da data, que é 10 de janeiro. Então, aí nós colocamos uma vírgula para fazer essa separação do nome do lugar da data, tá? Então, letra A e no último quadrinho. Agora, na letra B tá assim: vó, essa cidade, a vírgula foi utilizada com qual função? Chamar uma pessoa. chamar uma pessoa. Chamar uma pessoa, que é o vocativo. Vó. Letra C. Essa cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza, é mesmo uma delícia de visitar. Isolar uma palavra ou frase explicativa. Foi como na frase que eu citei do médico, né? Ó, Sim, essa sim. cidade... fazendo enquanto você estava explicando. Isso. E aí eu quis explicar, falar um pouco dessa cidade. Essa cidade, eu poderia dizer só assim, ó. Vamos tampar aí o texto, a parte explicativa, e ler como é que ficaria a frase. Essa cidade é mesmo uma delícia de visitar. Ok, poderia ser assim. Porém, eu quis explicar como é essa cidade. Então, eu usei a vírgula para isolar essa explicação. Essa cidade, onde fica uma das 7 maravilhas da natureza. Reparem, utilizei uma vírgula antes da palavra onde e depois da palavra natureza. Essa parte aí é a parte que eu estou explicando, retomando o termo cidade. Então, eu utilizo a vírgula na explicação, 2 vírgulas. Você não já falou sobre isso, de isolar com a vírgula? Sim, já falei. Falou em Isso, aula. É um pouquinho, isso aí. Sim. Então, letra C lá em cima. Em isolar uma palavra ou frase explicativa. E, por último, visitei as cataratas, o Parque das Aves, o Ecomuseu de Itaipu
E o Vale dos Dinossauros? Qual é a função da vírgula aí? Separar expressões de uma numeração. Separar expressões em uma enumeração. Ali, ó, eu estou enumerando os lugares que visitei. As cataratas, vírgula. O Parque das Aves, vírgula. O Ecomuseu de Itaipu, já não usei mais a vírgula, porque aí nós nos deparamos com o E. Olha lá. O Ecomuseu de Itaipu, E. Então, eu não utilizo a vírgula antes do E, tá? Então, para separar expressões em uma enumeração. Muito bem. Deixa eu ver aqui. Pessoal, são 9 horas agora, tá? Nós vamos para o intervalo e aí daqui a pouquinho vamos continuar na página 88. Tá bom. Tá? E aí na página 88 e até daqui a pouquinho. Tchau. Daqui a pouquinho. Tchau. Pouquinho, hein? Professora, é do módulo 1 ou do módulo 2? Isso, Módulo 2. 2, página 88, é que a gente parou agora. Eu, hein? Vamos lá.